Abrindo esse bloco do nosso programa e com o maior prazer aqui, eu trago dois grandes amigos de estúdio. Olha, uma entrevista que a gente há muito tempo estava querendo fazer, pedi à minha produção que reunisse, né, o nosso ATEF e assim, o nosso Nader e assim, o ATEF quiropraxista, né, do Instituto Alevo, o Nader da Dentare Clinic. Olha, que satisfação ter. Eles são primos de verdade mesmo, né? Não é primo, é Sim, primo mesmo, né? Primo mesmo. Primo de primeiro grau, né? Tem pouquíssima diferença de idade, se criaram juntos e cada um é referência na área em que atua, né? Como eu falei, o ATEF na área de fisioterapia, com especialização na quiropraxia, e o Dr. Nader, né, com a área odontológica, mas com algumas especializações de prontodontia, bucomaxilofacial, a harmonização orofacial. E a gente os trouxe aqui exatamente para poder falar de assuntos que são pertinentes, que as áreas têm muito a ver uma com a outra, né? A nossa trajetória trabalhando junto aí, ela começou quando eu fiz, na verdade, uma especialização em DTM, né? Disfunções temporomandibular, isso em 2007, mais ou menos. E eu comecei a compartilhar ali casos com o Dr. Atef na parte de quiropraxia. Ali a gente começou a trabalhar junto em pacientes que vinham com muita dor, e aí eu chegava até um ponto ali na alçada onde o dentista vai, que é a oclusão, a parte facial, ali as dores faciais, a parte de dentes. E aí, a partir de um ponto, eu não conseguia mais resolver, então eu compartilhava com ele e ele aí atuava na outra área, que é a área mais sistêmica aí do corpo humano. Né? E aí, tudo tem a ver com equilíbrio, né, Atef? A questão dessas disfunções, eu até estava perguntando a vocês, né, o que é causa e o que é consequência, né? O cidadão, de repente, tá tenso, está ansioso. Hoje em dia a sociedade promove muito isso, né? Desde a garotada, os pré-adolescentes, adolescentes, idade adulta, enfim. Está tenso, está ansioso e tem as disfunções, tem o desequilíbrio musculoesquelético. Ou é o contrário, o desequilíbrio musculoesquelético que promove essa disfunção? Ô Pedro, na verdade, o Nader falou, né? Desde o começo ele sempre compartilhou o paciente comigo ali. Lá atrás eu trabalhava também, além de quiropraxia, eu fazia acupuntura, então eu fazia anestesia com a acupuntura, né? Pacientes que tinham alergia à anestesia. Uhum. E aí a gente começou a compartilhar ali. Na verdade, hoje em dia, não dá para falar que é por ansiedade que gera isso, porque muitos pacientes, a gente percebe que o que gera ansiedade é essa disfunção, essa tensão excessiva, né? O excesso de uso de celular hoje em dia vai piorar ainda cada vez mais. Os novos, eu estava conversando com o Nader, mais de 30% dos meus pacientes tem menos de 25 anos. Então, a molecada usando o celular com má postura, gerando retificação cervical, automaticamente uma projeção anterior da cabeça, com projeção anterior da mandíbula, então, consequentemente, DTM, né? Então, isso gera tensão excessiva. Esse tipo de disfunção, esse tipo de má postura, né, recorrente, ele pode chegar a causar má oclusão, prognatismo? Chega a isso, ou o prognatismo já é de congênito? É assim, se a pessoa vai sofrendo desgastes nos dentes, ela acaba jogando esse queixo mais para frente para tentar buscar uma nova posição. Talvez não vá cruzar a mordida e virar um prognata, mas quanto mais anterior você fica com a mordida e quanto mais desgaste você tem, contatos posteriores quando você faz movimentação, mais prejuízo você vai ter na questão articular e muscular. Você falou de cirurgia ortognática. O Cássio, goleiro do Cruzeiro, que é do time de coração do nosso Elcio, o Cássio é bem prognata, né? Ali teria solução? Tem solução, sempre tem. E o prognatismo... Independente da faixa etária, o Cássio está pegando uns 40, já não tá? Independente da faixa etária, dá para operar com 40 anos. Mas você, pensando nisso aí, eu vou dar uma pergunta para você. Não, é verdade. Não, é verdade. Não, eu quero saber. Porque, na verdade, se um atleta profissional que já está totalmente adaptado, se fizer cirurgia, não pode alterar a função Pode, esportiva? então, essa que é a questão, né? A gente sabe, então. Na verdade, eu tô falando isso porque isso foi falado muitas vezes na época do Ronaldinho. O Ronaldinho. Na verdade, os dois Ronaldinhos, né? O Gaúcho e o Fenômeno. Altera de Sabe aquela questão? O paciente ele tá com um problema ali de malposição da mandíbula. Isso vai gerar problema articular nele. Isso vai gerar, não tem como não gerar. Trauma nos dentes posteriores. Todo paciente que é prognata, ele destrói os dentes posteriores, tem perda óssea severa, isso uma hora a conta vai chegar. Agora, o paciente está totalmente adaptado em questão postural ali com a mandíbula daquele jeito. Obviamente, se você modificar, você vai ter que ter toda uma reestruturação do organismo inteiro. Aí o cara está
no auge ali Da carreira dele. É trocar pneu do carro, um carro andando. O carro entendeu? em Aí você tem movimento, que né? ver E custo-benefício. aí entra você também nisso, Atri, depois da quiropraxia? Sim. Quando ele faz essa Com cirurgia com ortognática? certeza vai gerar dano na coluna. Não tem como não. Sempre uma disfunção. Sempre você tem adaptação. Sempre. Vou te falar isso, eu te digo com muita certeza, até ocular. Se você ter uma noção, o paciente tá com uma disfunção. Aí ele tá sempre buscando uma adaptação. Aí ele vai girar o pescoço um pouquinho para a direita. A visão vai mudar, então aí vai ter uma adaptação para cá. Então aí sempre tem adaptação, não tem como não ter. Desde de cima, de baixo para cima, como de cima para baixo. O ser humano é íntegro, né? Uma integridade só, uma coisa só, né? O que você tem que pesar sempre? Custo-benefício. Eu tô bem assim como eu tô vivendo a minha carreira aqui, não quero mexer, não tenho dor, não tenho nada. Ok, vai acompanhando. Uma hora deu problema, se o problema for... Então a gente pode concluir como em tudo na medicina, na área de saúde, quanto antes melhor, então. Porque ele não fez essa adaptação ao longo dos anos, não está tão habituado. Ele já nasceu assim, né? Então, assim, é congênito isso, é aquela coisa. O cara nasceu assim, já cresceu desse jeito, trocou a dentição desse jeito, já está todo adaptado. Talvez ele devesse ter feito isso logo no começo. Não, mas é muito louco. Eu atendi uma atleta olímpica, atendi durante muitos anos, e essa atleta ela foi morar em Portugal. Uhum. E ela sempre corria, era uma triatleta profissional, ela corria na ponta do pé. Cara, se pegasse o tênis dela, ela não encostava a parte de trás. Podia vender como novo. Novo. E o que aconteceu? Foram mudar a pisada dela. Ela já era atleta olímpica. Cara, foram tentar corrigir a pisada dela. Meu irmão, foi lesão atrás de lesão por conta disso. Coisa, né, cara? O organismo se acostuma. Já peguei paciente que teve fratura de côndilo, perdeu o côndilo aqui da mandíbula, que é essa parte aqui que rota. Criou-se uma fibrose ali e o paciente não tem côndilo e consegue mastigar, consegue ter uma vida normal, não sente dor nenhuma. Então, é muito relativo isso. A pessoa, o ser humano, a capacidade de adaptação, né, do organismo, do ser humano, claro, com limitações, né? Não, tem muito, por exemplo, limiar de dor. Tem pessoas que por nada sentem muita dor. E tem pessoas que sente muita dor. O cara tá tomando porrada ali o tempo todo e não tá sentindo nada. E é um barato isso, porque tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Ou não tão positivo. O cidadão que tem um limiar de dor maior, né? Mais alto, ele se lasca ele mais. acaba se dando mal, né? Porque ele muitas vezes não procura um profissional quando tem que procurar, né? Porque ele está suportando a dor ali sem muita interferência na vida dele, né? Quando chegou já tá tudo gasto ali, já não dá para fazer mais nada. Aí a gente estava falando, puxa vida, o Atri comentou, às vezes o paciente procura otorrino, tem gente que procura um neurologista, acha que tem alguma coisa, né? Tem uma atividade cerebral muito intensa, enfim. Como o cidadão, e aí eu acho que o telespectador quer saber disso, como é que ele identifica? Eu procuro o quiropraxista, eu procuro o dentista, eu procuro o neurologista, como é que ele vai identificar isso, Atri? Na verdade, é no teste. Você vai ter que avaliar primeiro, de repente, o cara tá... Qual o sintoma primário? É só tontura? Eu não tenho dor nenhuma, tenho uma vida tranquila, só estou com tontura. Legal, bem explicado. Aí o cara vai procurar. Agora, quando vem sintomas associados, uma dor de cabeça, uma tensão excessiva... Tontura quando vira rapidamente? Na verdade, a labirintite ela não é só uma tontura quando você vira, é uma tontura em estado estático. Não, entendi, mas estou falando assim, se o cidadão tem uma tontura ao virar, mexer, quando mexe, sente dor de cabeça, aí eventualmente ele vai ter que procurar um dos dois profissionais. Às vezes tamponamento de ouvido. Vai ser conjugado. Conjunto. Na área odontológica, muitas vezes o paciente ou vai sentir essa questão da dificuldade de mastigação pelo cansaço, ou às vezes ele vai sentir vai escutar barulhos, por exemplo, o zumbido, um estalo, ou zumbido, ou um pouco de tamponamento, ou às vezes fica estalando ali. Mas o estalo não é mesmo da articulação, da temporomandibular? Aqui? O estalo é total articular, mesmo. Aqui, ó. Quando começa a instalar, a gente já consegue no estágio médio para avançado ou ainda pode ser um estágio inicial? Depende do estalo, tem vários tipos de estalo. Se eu ouvir teu estalo aqui. É coisa de... parece loucura, mas, por exemplo, um estalo só é quando você abre a boca, você tem aqui a articulação, você tem a base do crânio, você tem a mandíbula e no meio você tem um disquinho articular. Esse disco ele acompanha a abertura e fechamento da boca. Quando esse disquinho ele vai um pouquinho para frente aqui, imagina que esse disquinho está aqui e aí você abriu a boca, só que ele ficou na frente do osso aqui, do côndilo da mandíbula. Aí ele empurra. Ele empurra, você não consegue abrir a boca. Aí você força a abertura de boca, ele faz assim, ó, toque, e volta para o lugar. Tá. É um estalo só. Agora, quando ele faz um estalo e faz outro, né, muitas vezes ele já não está mais voltando para o lugar sozinho, o disquinho, ele está luxado. E aí você tem limitação de abertura de boca. Você fala assim, tô tentando abrir minha boca para morder um sanduíche, não consigo. Quero morder a maçã, não consigo. Minha boca não abre muito.
às vezes já está luxado, você já tem um comprometimento de disco ali. Aí você já está num nível mais intermediário. Só que é tão louco isso que muitas pessoas se adaptam a essa abertura diminuída. Você percebe o paciente falando assim, o que acontece? Você tem alguma disfunção? Não. Abre a boca. É normal? Eu nunca percebi. O Nada deu um dado aqui, né, que 1 em cada 3 brasileiros sofre algum tipo de disfunção temporomandibular, algum tipo de desequilíbrio ósseo-esquelético, acho que um em cada um, né? Todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter. É. Tem estudos que mostram que praticamente 90% das pessoas vai ter uma dor nas costas, uma vez na vida pelo menos. E estão falando só de dor nas costas, né? Só de coluna, assim, né? agora, Fora o restante. Disfunção temporomandibular, cara, vai piorar em cada vez mais. Não tem como não piorar esse número por conta do celular. Então, mas eu ia te perguntar, o Nader comentou que muitas vezes o paciente chega lá e o problema não é, né, da alçada dele, ele reencaminha. No teu caso, como é que tem situações que o paciente chega, você realinha e direciona? Dificilmente eu não vou direcionar, porque dificilmente não tem outros fatores envolvidos. Agora, falar que não tem o que fazer, na quiropraxia não existe isso, porque todo mundo tem subluxação. Né? Por quê? Porque quando você acorda, a forma que você vive, hoje em dia não existe pessoas que não... Eu falo sempre do celular porque é um dos principais vilões aí. Né? Mas tem tela de computador. A forma que atenção no trabalho, a forma que dorme, colchão, travesseiro, tem todos os fatores aí. Então, alteração articular para tratar na quiropraxia sempre vai ter. E como é que você detecta isso? Olha, bom, beleza, eu vou realinhar aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no doutorado, ele pediu isso é praxe tua, né? Um pé em cada balança, né? Sim, pé em cada balança. Pra a gente avalia essa disfunção. E aí tem que ter o máximo que pode ter de diferença. 1 a 2 quilos pro lado direito. Pro lado direito por conta do fígado. Independente do lado predominante. Mas também a gente tem um protocolo de raio-x que a gente pede, né? Para medir a rotação, o grau de subluxação, para a gente ver as curvaturas fisiológicas da coluna. Também usamos o termoscan, que é um scan térmico para avaliar as subluxações. E aí você realinha ali, normalmente durante uma sessão só, né? A gente tem que desprogramar esses fatores, além de indicar uma liberação miofascial, uma atividade física. Se precisar de um dentista, a gente vai indicar. Se precisar de um ortopedista, a gente vai indicar. Então, é isso que eu ia falar. Aí você faz essa avaliação para ver qual a indicação para que ele solucione aquele problema. Causa. Na quiropraxia, a gente sempre vai tratar fator de causa, sempre. Né? E no meio desse tratamento, a gente vai usar algumas coisas para ajudar nos sintomas, mas tratando sempre a causa do problema. Uma das coisas que a gente vê, né, quando o paciente procura, por exemplo, na área odontológica, 70%, 80% dos pacientes que vêm queixando problema de ATM e tudo mais, quando você vai ver é uma dor musculoesquelética. É uma porcentagem menor é que tem problema realmente na articulação, já tem alguma lesão, algum desgaste, algum comprometimento ali articular, que você ainda consegue fazer alguns tratamentos até no final, no último caso, você levar para uma cirurgia, né? 33% da população brasileira sofre de problema de bruxismo e DTM. Você pega ali mais de 70 milhões, cara, de pessoas. E aí, respondendo muita gente. Milhões, né? E os profissionais, a maioria dos profissionais ou não estão preparados para tratar, não conseguem identificar os problemas, ou muitas vezes, até pela questão do ego, não querem compartilhar o caso com outros profissionais para poder fazer um tratamento multidisciplinar. É que além de multidisciplinar, ele também é interdisciplinar, né? Você está falando de manter o tempo de tratamento ali, né? Como que eu vou manter o curso do tratamento? Na verdade, assim, o paciente ele é tratado pela disfunção temporomandibular, então muitas vezes, na minha opinião, usar uma placa corretiva ortopédica para corrigir o côndilo da mandíbula, vai corrigir também a curvatura cervical, vai fazer os ajustes cervicais, e depois disso vai ter que procurar um ortodontista. Então, você vê que não é um trabalho simples, porque automaticamente quando você mexe com a mandíbula, você faz a abertura, e o que você tem que fazer para corrigir a parte óssea, né? A gente costuma dizer que é tipo uma casa. Primeiro você vai corrigir as paredes para depois você corrigir os móveis. Sim. E aí depois você vai corrigir a parte dentária, né? E o Atef falou da placa para os pés, né, para corrigir a postura, e tem a placa também para ser usada enquanto dorme, né? A placa oclusal é um dispositivo interessante para poder ajudar no tratamento quando o paciente está com dor, né, antes dele fazer qualquer procedimento ali nos dentes, ou depois que ele faz também para poder manter o equilíbrio ali.
Tem um caso, que, inclusive, de uma arquiteta conhecida nossa, não vou mencionar o nome, mas que eu indiquei até para o Nader, né? Que ela quebrava a placa. O bruxismo dela era tão Intenso, tão forte, que ela quebrava a placa dormindo, né? sim. Uma coisa absurda. Ela relatou, né, para o Nader, ele comentou comigo também, que a filha dela ouvia no quarto ao lado, né? Ela rangendo os dentes ao dormir, né? Sim, a filha não isso consegue dormir, e né? vai ficando só pior sempre. Tem tratamentos que, por exemplo, tem muito profissional utilizando, eu utilizo também quando o paciente está... É um tratamento off-label, tá? Mas assim, você pode aplicar botox, toxina botulínica ali nas regiões, né, dos músculos de apertamento para poder enfraquecer um pouco. Mas aí soluciona ou é um paliativo? Não soluciona, é paliativo, né? Porque muitas vezes o problema está relacionado ali com postura, com oclusão. Mas está usando. Né? Está usando de acordo... É no curso do tratamento. Eu estou tratando o paciente, a causa do problema? Sim. Então vamos usar um tratamento que vai... Para oferecer conforto a ele isso, também, né? É o conforto. Eu prefiro isso por quê? Porque hoje a gente vê a molecada muito nova usando medicamentos para ansiedade, medicamento para depressão, Ansiolítico, né? para tentar corrigir um problema que não é a causa. Todos os medicamentos dopaminérgicos, antidepressivos e tal, eles vão muitas vezes gerar esse apertamento. A pessoa fica ali, ela toma ali um ansiolítico, ela fica apertando o dente, fica travando ali, muitas vezes. Anfetaminas também, né? Esses medicamentos para deixar a pessoa mais ativa, né? Esses medicamentos até pré-treinos, né? Medicamentos para TDAH também, né? Que o paciente às vezes toma Ritalina, Venvance. O paciente fica apertando ali, né? E cria um desgaste, acaba destruindo os dentes. E aí me ocorreu aqui, a questão da apneia, do ronco também tem a ver com isso? A respiração difícil, a dificuldade para dormir, um sono não reparador? Não, sim. O sono não reparador, sim. Né? Porque gera uma tensão, o paciente já acorda, ele não fez a gente chama a fase do sono, é uma fase reparadora, né? Uma fase de parasimpaticotonia, né? A gente chama de vagotonia. O que vem acontecendo, mas aí a gente entra em uma coisa muito grande, porque o paciente que não dorme, ele vai estar inflamado, ele vai estar tenso, ele não recupera lesão nenhuma. Ou ele pode estar tratando o que for. Se o cara não dorme, ele não trata. Eu falei que tem muita telespectador se identificando. Olha, eu me identificando aqui agora. Essa questão da dificuldade de dormir, muitas vezes por tensão, preocupação do dia a dia. O paciente fala assim, impossível ter uma DTM porque eu sou um respirador bucal, né? Que é um cara que dorme com a boca aberta. Eu falo, cara, também pode estar relacionado. Em alguns momentos você pode estar ou com uma tensão durante o dia, ou você sendo um respirador bucal, você projeta o posicionamento da ATM gerando uma sobrecarga. Não tem a ver só com bruxismo. O bruxismo é um sintoma de uma disfunção. Legal. Um dos sintomas. Nós falamos aqui, então, de o que as pessoas podem ter como referência para, de repente, identificarem a necessidade de procurar os profissionais. Uma das coisas que a pessoa vai sentir muitas vezes é quando ela acorda de manhã, se ela sentir um cansaço ali, na hora de abrir e fechar a boca, é uma dos sintomas que pode estar... dizendo para a pessoa que ela está fazendo um indicador, né? Apertamento ali. Ou pacientes que mastigam só de um lado, né? Se você parar para pensar, a gente tem uma facilidade de mastigar só mais de um lado do que do outro. Tem paciente que mastiga só de um lado. Quase todo mundo, né? Tem uma tendência. Mas o certo é você equilibrar. Olha, eu vou falar a vocês, faz tempo que eu não bato um papo tão gostoso e ao mesmo tempo tão informativo, né? E que certamente acrescentou muito a quem está assistindo. As pessoas estão aí, né? Seguramente com mais dúvidas e tal, e aí tem o endereço e o contato de cada uma das empresas, tanto da Dentário Clínica quanto do Instituto Aleva Dentário, que recentemente, sei o que, um ano já? Um ano e meio quase. Um ano e meio já. Fizemos a inauguração, o Instituto Aleva está chegando também em Praia Grande em breve. Né? Alevo Prime, está chegando logo mais. Alevo Prime, chegando em Praia Grande. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, são só 2 minutinhos e nós voltamos, não sai daí.